Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Vamos ficar em pé, nós vamos orar para iniciar o nosso estudo bíblico. As pessoas que estão em casa também acompanhando o estudo. Nós vamos ter esse tempo de oração e depois teremos o estudo da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos, por favor. Paizinho, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos essa noite. Engrandecemos o teu santo e poderoso nome. Declaramos que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Declaramos, Pai amado, a nossa dependência, a nossa submissão ao Senhor. Nós nos entregamos a Ti, pedindo para que o Senhor abençoe esse tempo onde nós estudaremos da Tua santa palavra. Que o Senhor fale com cada um de nós, que possamos aprender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Os que estão aqui na igreja, os que estão em casa acompanhando, que eles possam crescer na fé e no conhecimento da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer a Ti e prosseguir em conhecer ao Senhor a cada dia. E é isso que nós queremos nessa noite, queremos aprender mais de Ti, para vivermos de acordo com a Sua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Pode acender a luz, vocês podem se assentar, por favor. Isso, obrigado, dona Cida. Vamos abrir a palavra no primeiro texto, que é João, capítulo de número 13. João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 em diante. Temos a Ruth Alves aí acompanhando, a Sônia e a Sheila, que já estão online aí também. João capítulo de número 13, versículo de número 1 em diante. Desculpa, eu não falei, né? A lição de número 6. Diz assim então a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre, o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele
que me enviou. Esse é o texto básico, né? Que é o primeiro ponto aí que nós vamos usar para tratar da questão de sujeitar-se ou sujeitem-se uns aos outros. Eu não preciso nem falar muito desse texto, porque a gente vai abordar durante a lição, né? Mas talvez é difícil de nós compreendermos o que Jesus fez, porque a gente está falando que foi o Filho de Deus que lavou os pés dos seus discípulos. A gente não está falando de qualquer pessoa. A gente está falando do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses, daquele que está acima de todas as coisas. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 7 e 8, que é o versículo chave, diz assim: pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus ele se rebaixou tanto para estar entre nós, e ele quer deixar essa lição para nós também. Ele sendo servo, ele sendo Deus, abriu mão da sua glória e ele se fez servo, né? E talvez esse texto aqui que nós lemos de João, capítulo de número 13, ele chocou muito a Pedro. Pedro teve dificuldade de entender, porque na cabeça de Pedro, que é a cabeça nossa, quem que deveria servir a Jesus? Os discípulos, e não o mestre servir aos seus discípulos. E aí ele tem esse diálogo com Pedro, dizendo: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, né, entende a mensagem de Cristo, ele se sujeita, ele até exagera, dizendo: então você pode me banhar inteiro. Ele falou: não precisa, só quero lavar os pés para ensinar a lição de nós nos sujeitarmos uns aos outros, ou seja, ser servos uns dos outros, tá bom? Vamos pegar aí na introdução da revistinha comigo, por favor. Então, durante a ceia do Senhor com os discípulos, Jesus nos dá um bom exemplo e também nos ensina sobre a preciosa virtude de sujeição ao próximo. Essa lição para nós, irmãos, humanamente falando, é difícil de entender, porque principalmente na época que nós vivemos, a gente não gosta de sujeitar as pessoas. E esse texto fala da sujeição que nós temos que ter às pessoas, né? Ou seja, sempre achar que o outro é melhor do que eu. É difícil isso, porque no natural a gente sempre se acha superior ao próximo. Mas vamos lá. Mas sendo o Senhor e Mestre, ele se propõe a lavar os pés dos seus seguidores. Esse era um serviço normalmente prestado por um escravo ou por uma pessoa muito simples. Lembra daquela lição que eu falei no domingo, de manhã e à noite, da mulher que lavou os pés de Jesus? Qual que era o gesto daquilo? Era um gesto de submissão, de humilhação. Segundo a tradição judaica, quem fazia esse serviço de lavar os pés não era alguém maioral, não era um governador, não era alguém que estava em destaque, era alguém de baixo escalão. Aqui diz o estudo que eram escravos ou pessoas muito simples. Então, falando disso, pensando na cultura nossa, com a cultura judaica, por isso que os discípulos estranharam a atitude de Jesus. Porque era para ser, talvez ao contrário. Ou seja, não era para Jesus tirar a primeira parte da roupa, pegar uma bacia e lavar os pés dos seus discípulos. Era para alguém de baixo escalão fazer isso. E é por isso que essa mensagem ela choca muito. E ela tem que chocar mesmo a nós. Se Jesus, sendo Deus, fez isso, o que nós devemos fazer? Então que Deus possa falar conosco essa noite. O ensino de Jesus com essa atitude é de que devemos abrir mão do nosso direito e conforto para honrar o próximo. Essa lição ela é muito simples, irmãos, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda. Será que a gente está disposto de abrir mão do nosso conforto? Será que a gente está disposto de abrir mão do nosso direito, em função de honrar o nosso próximo? Será que nós estamos dispostos a isso? É importante lembrar que nenhum dos discípulos tinha o direito a ter os pés lavados. Entre eles estava inclusive aquele que trairia Jesus. Pode ser que houvesse até um empurra entre os discípulos, porque ninguém queria se humilhar a fazer essa tarefa.
É válido lembrar isso, que é muito importante, que Jesus lavou os pés até de Judas. Você lavaria o pé de alguém que você saberia que ia te trair? Ou soubesse que iria te trair? Acho que não, né, irmãos? Vamos falar a verdade, vocês estão muito quietinhos, muito sérios, mas você não ia lavar. Aliás, talvez a gente não lavaria nem de umas pessoas que a gente ama, porque não faz parte da natureza humana. E Jesus, além de lavar os pés dos discípulos, ele lava o pé também de Judas, para mostrar o amor também e a lição que ele queria ensinar, que é essa de achar que o outro sempre é superior, ou achar não, né, de pensar que o outro é superior do que a nós. Então vamos lá. Se quisermos praticar o exercício cristão, então devemos compreender que se sujeitar requer ver o outro como alguém superior. Como via de regra, deve haver uma tarefa ou entrega que normalmente não é fácil de oferecer. Queremos abordar então esses aspectos para que a gente possa desenvolver essa disciplina espiritual. Vamos fazer uma coisa mais prática aqui. Nós temos casados aqui, né? A gente tem algumas pessoas que são casadas, outras que são solteiras, ou crianças, adolescentes, jovens, assim por diante. Não interessa o estado civil. Mas dentro de uma família, de uma casa, todos nós gostamos de ser servido ou de servir? A maioria de nós. Você está lá assistindo um filme, sua esposa está na cozinha, né, e dá sede em você. O que você fala? Meu amor, meu benzinho, traz uma água para mim, por favor, né? Tenha piedade de mim, né? Normalmente, a gente gosta de ser servido, e a gente casa com isso também. A gente casa com essa intenção, e por isso que a gente frustra, ou muitas pessoas frustram no casamento, porque é difícil de trabalhar isso dentro de uma vida conjugal, que aí não é só ser servido, eu tenho que também fazer o quê? Servir. Parece bobo, né, o exemplo que eu estou dando, gente, mas o que Jesus quer mostrar para nós é exatamente isso. Ele não veio aqui, nesse primeiro momento, para ser coroado. Não veio. Ele veio para ser humilhado, para ser servo do outro. E nós, na nossa cultura, a gente tem essa mania, né? Tudo venha a mim, o meu reino, e seja feita a minha vontade. E aí a gente tem problemas no casamento, nos relacionamentos de pais para filhos, né, entre pessoas da mesma família, a gente tem isso, dificuldade no nosso trabalho. A gente vê o servir ao outro e muitos falam assim, não sou escravo de ninguém, né? A gente ouve muito essa expressão. Faz você, dentro de casa é uma bênção, né? Faz você tem perna, você tem mão, você tem braço. Mas e aí, você já pensou se Jesus fosse pensar assim? Morrem vocês na cruz, eu não quero saber não, vou morrer por pecador naquela cruz. Ele se fez homem, ele se fez servo para morrer por cada um de nós, na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, essa lição ela tem que mexer conosco, nessa questão de servir. Né? E servir, gente, de forma geral. Né? De sujeitar-se uns aos outros, servir uns aos outros e assim por diante. Primeiro ponto aí da nossa lição é aprender a disciplina com Jesus. Quando fala da disciplina, é porque não é algo fácil de fazer. Quando a gente fala assim, fulano de tal é disciplinado, o que isso indica? Que ele tenta manter um padrão de vida, né? Eu admiro às vezes a Monique que fala assim, eu não posso comer doce, né? É uma disciplina, né, amor? Mas é fácil manter a disciplina? Então, quando a gente fala que aprender a disciplina com Jesus, de se sujeitar ao outro, de servir ao outro, é algo que nós temos que lutar para fazer. Como eu disse, não é da nossa natureza de servir. A maioria de nós gostamos de ser servido e de não nos sujeitarmos, tá bom? Então vamos lá, durante a vida de Jesus, sempre ele se mostrou submisso e disposto a fazer a vontade do Pai. Algo que tinha consciência que o Pai era maior do que ele. Vamos abrir rapidinho em João 14, 28, por favor. João 14, versículo de número 28. Se alguém puder ler para mim também, por favor. João, capítulo 14, versículo 28. Pode ler com voz alta, por favor, João.
Isso. E venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarei, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Amém. Obrigado, Renato. O que Jesus tinha costume de dizer e queria deixar isso muito claro para as pessoas que ele ensinava? Que o Pai era maior do que ele. Diz a palavra que Jesus, ele se alimentava fazendo a vontade de Deus. A comida dele era fazer a vontade de Deus. A gente vai ver nas Escrituras que muitas vezes ele vai abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Tá? Nós vamos chegar em nós aí, tá? Então ele reconhecia que ele devia total, né? Ou devia obediência e respeito ao Pai. Jesus havia sido enviado pelo Pai para cumprir uma missão. Para ele, tornou-se natural cumprir essa tarefa traçada na eternidade. Então, gente, a gente está falando assim que Deus, né, Cristo, aliás, ele abriu mão da glória dele. Pensa numa pessoa hoje, quem que é a pessoa que mais rica no mundo? O dono da Tesla, né? Ele é o Bill Gates, esses homens aí, milionários. Pensa esse dono da Tesla, vamos falar desse rapaz aí. Ele está no topo da cadeia, ele está lá em cima de tudo. E de repente ele fala assim, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para viver dentro de uma comunidade. Esse exemplo que eu estou dando, assim, não chega nem aos pés daquilo que Jesus fez por mim e por você, em obediência ao Pai. Porque ele abriu mão, gente, de algo puro, perfeito, sem variações. Ele abriu mão de algo que era impossível um homem abrir mão para morrer por outro alguém. Então, quando a gente fala de sujeição e de humilhação e dessa disciplina que Jesus tinha, é algo assim que talvez ninguém faria por ninguém ou para outro alguém o que Jesus fez por nós. Ele abre mão da sua total glória, do seu total poder, e ele assume a forma de servo. Ele se fez homem, ele se fez carne para habitar entre nós. E o interessante de tudo isso não é que ele veio para ser servido, porque normalmente alguém que tem poder, ele gosta de ser servido. Jesus não, ele veio para servir. Abriu mão de tantas coisas por mim e por você. Então ele tornou-se natural, para ele se tornou natural cumprir essa tarefa traçada na eternidade. Ele tinha prazer em obedecer e cumprir a tarefa, e alcançou como recompensa a alegria. Essa alegria foi prêmio do seu trabalho, e ele prometeu compartilhá-la com seus discípulos. João 15:11 diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, essa alegria que ele tinha, ele queria que os discípulos também tivessem essa alegria que ele tinha. No Getsêmani, ele apresenta a plenitude de sua sujeição ao Pai. Apesar de desejar intensamente não tomar o cálice, ele diz ao Pai: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos falar um pouco dessa questão, levando para a área de perdão. Quando a gente tem um problema com alguém, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja nos relacionamentos, ou alguém nos magoou, ou a gente magoou alguém, para que a gente perdoe a pessoa, ou a pessoa nos perdoe, a gente tem que abrir mão da nossa vontade. Quando Jesus estava no jardim de Getsêmani, é muito interessante isso, porque ele abre mão da vontade dele. A Bíblia fala que no Getsêmani, Jesus ele chegou num ponto tão crítico da dor, do sofrimento, que ele transpira sangue. A agonia era tão grande, sabendo que ele ia ser crucificado, que ele ia passar pela cruz, que ele transpira sangue. E a oração que ele faz a Deus, ele fala: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Qual que é o cálice que ele está falando? Ele está falando da cruz do Calvário. Se for possível, mas aí, ele na mesma oração ele diz: mas não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Jesus está se sujeitando ao quem? Ao Pai. Ele sabia desde a eternidade que o plano traçado pelo Pai é para que Ele viesse aqui ao mundo, morresse por nós e se sacrificasse em favor da minha vida e sua vida para oferecer o perdão e a salvação. É essa disciplina que nós temos que ter. Senhor, por mim eu não queria perdoar aquela pessoa. Por mim, a minha vontade é ficar sem falar, a minha vontade é de não encontrar mais com aquela pessoa. A minha vontade às vezes é até de bater naquela pessoa. Mas não seja como eu quero, seja do jeito que o Senhor quer. Isso é sujeitar-se uns aos outros. Depois o senhor fala, é que está sendo gravado, Renato, agora está passando lá para o YouTube também, tá? Por favor. Então, se sujeitar é isso. É abrir mão daquilo que você quer para um benefício maior a uma outra pessoa, e nem às vezes é o seu benefício próprio. Então é isso que nós precisamos entender que Cristo quer falar para nós. Nós não podemos desprezar o desejo individual das pessoas da Trindade, né? Mas Jesus renuncia o seu conforto por causa do Pai. Não existe maior exemplo de submissão do que esse. Então, qual que é o maior exemplo de submissão? Jesus não fez o que somente Ele quis, Ele fez aquilo que o Pai queria em seu favor. Ou até para cumprir o plano que Deus Pai tinha já traçado pela vida do Filho de Jesus Cristo. Para a gente pensar um pouco, aí está num quadrinho chamado Aplicação. Estou disposto a sempre me lembrar do exemplo de Jesus e ser como Ele é, ou assim como Ele. Tinha um livro que o tema era assim: Jesus faria, ou se fosse Jesus, Ele faria isso em seu lugar? Se fosse Jesus uma situação de uma discussão, de que maneira que Jesus reagiria diante de uma discussão? De que maneira que Jesus agiria diante de uma briga? De que maneira que Jesus agiria diante de uma negociação, de um relacionamento? Então, se Jesus estivesse no meu lugar, como que Ele agiria? Por que eu digo isso? Porque o termo cristão é pequenos cristos. Se eu não estiver vivendo como Jesus viveu, nós devemos repensar a questão do nosso cristianismo. Se eu não estou em obediência, submissão e não me sujeitando aos outros, alguma coisa precisa mudar na minha vida. Segundo ponto aí, a superioridade do próximo. Algo essencial para a disciplina da sujeição ao próximo é sempre reconhecer que ele é superior a mim. Isso aqui é até ruim de falar, né? É ruim no sentido humano, porque na maioria das vezes a gente que se sente superior ao nosso próximo. E para o Evangelho de Cristo é o contrário. O meu próximo é superior a mim. Você percebe, irmãos, não sei se vocês já perceberam nesses poucos minutos que a gente está falando aqui, que tem mais a ver com o nosso próximo do que com a nossa vida? O cristianismo é isso. Jesus não veio para fazer a vontade dele, veio para fazer a vontade do Pai. Assim como nós devemos também fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Existem ocasiões em que podemos conviver com alguém com menos recursos do que nós, seja na área econômica, intelectual ou qualquer outra experiência da vida. Mesmo assim, devemos buscar em Deus ter nessa pessoa alguém que nos é superior e a quem devemos respeito. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Vamos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 9, por favor. Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 5 ao versículo de número 9. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então o que Jesus fez por nós? O que Ele fez por nós? O que era para nós a morte, a destruição total e eterna, Jesus ele abriu mão da sua vontade, ele se submeteu à vontade do Pai para vir aqui por nós, assumindo a forma de servo, se humilhando. E a expressão aqui que Paulo usa é que ele se tornou obediente até a morte, morte de cruz. A obediência dele foi tão assim, seguida à risca, que ele foi até a morte. Foi até o sangue dele ser derramado por mim e por você naquela cruz. Então isso é alguém que entende, né? Que o outro deve ser comparado superior a nós. Veja o espírito de renúncia e submissão que Paulo propõe aos crentes da igreja de Filipos. Lá no capítulo 2 também de Filipenses, se você está aberto aí com ele, olha o que diz o versículo 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo os mesmos sentimentos. Olha o versículo 3 agora. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E aí eu grifei aqui na minha Bíblia, né? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que eu grifei é considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha o exemplo que Paulo dá, que na igreja não podia ter partidarismo, vanglória. O que é a vanglória, gente? Eu sou o cara, eu sou o máximo, né? Toda glória é para mim, todas as palmas são para mim, todo louvor seja dado a mim. Paulo ele corrige isso, ele fala não faça por vanglória, nem por partido. Ele ainda insiste que deve ser feito com humildade e que considere os outros superiores a si mesmo e não terem visto o que é propriamente seu. Irmãos, se a gente conseguisse cumprir esse finalzinho aqui, de considerar o outro superior, e essa outra, né, que ele fala no final aqui, que é a questão de, deixa eu só pegar aqui no versículo para não me perder. Ele diz assim, ó, não seja superior ao outro, né, e não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se a gente conseguisse reagir dessa forma diante dos problemas na vida, a gente ia ter menos discussão, menos brigas, menos conflitos e guerras, não só aqui, mas no mundo em geral. Sabe o que tem muita... Vamos pensar numa guerra que está acontecendo hoje atual. 2 países que estão numa queda de braço. Se um cedesse, o que aconteceria? O conflito acaba. Só que um acha que é mais superior do que o outro, não é assim? A Rússia vai lá e fala assim, não, eu tenho o poder, então eu vou com as minhas tropas, eu vou te destruindo, e literalmente destruindo mesmo, arrasando, famílias, crianças, jovens, adolescentes, idosos e assim por diante, porque eu sou superior, então eu vou acabar com você, que você é inferior a mim. Uma outra coisa também que ele fala aqui, que é esse pensamento, né? A disciplina que nós deveríamos ter é essa, que nada, no nosso ponto de vista, deve ser somente a nossa ideia que prevaleça. Por que a gente tem muita briga? Porque a gente quer que a nossa ideia prevaleça. Eu não vou abrir mão. O que acontece? Brigas e problemas. Não há um ceder, não há essa sujeição, então está tudo bem. Se for para a gente viver em paz, né? A Bíblia ensina que, se possível, a gente tem que ter paz com todos. Não, mas eu preciso ganhar, né? Já viu aquela expressão que alguns dizem, né? Que eu não levo para casa desaforo nenhum.
Já pensou se Jesus fosse pensar assim? Não vou levar desaforo para casa. Ele não cumpriria a tarefa dele, que era morrer por nós na cruz do Calvário. Muitas vezes ele teve que se calar diante de algumas situações, se sujeitar ao Pai, para cumprir aquilo que Deus havia determinado para que ele cumprisse por mim e por você. Então muitas vezes nós temos que achar que o outro é superior, deixar que a ideia do outro prevaleça. Porque o nosso socorro, irmãos, vem de Deus e não das pessoas. Não é toda briga que a gente vai ganhar. Não é toda discussão que a gente vai ganhar. Aliás, quando a gente fala de perdão, é dizendo: não quero ganhar, eu quero me sujeitar para que a gente possa viver em paz. Perdão é isso, tá bom? Vamos lá para frente. A disciplina da submissão exige que tenhamos uma completa renúncia na cruz. Por outro lado também, sempre que tivermos de ser servidos, seja como chefe no emprego, como patrão, como professor ou qualquer outra liderança, devemos possuir um espírito de respeito por aquele que serve, né? Se nós temos um cargo, né, e as pessoas estão servindo a nós, que a gente tenha respeito pelo outro. Minha mãe, sempre quando ela estava nesse processo de educar a mim e os meus irmãos, ela ensinava que todas as profissões são dignas. Porque tem gente que acha que uma pessoa que coleta lixo na rua não tem dignidade nenhuma. Ué, como não? Fica uma semana sem o recolhimento do lixo, o que vai virar na sua casa? Você consegue imaginar? Essas pessoas, esses garis que limpam a rua. Ué, como assim? Só porque eu não sou gari, eu sou superior a ele? Fica sem limpar as ruas da cidade, você vai ver o que vira essa cidade. Um jardineiro, seja qual for a profissão, seja qual for. Eu estou aqui, não... tem muita gente assim, né? Desrespeita, maltrata, humilha. A troco do quê, irmãos? Jesus, sendo Deus, ele abriu mão da sua glória e ele se sujeitou. Quando ele estava na cruz, é algo interessante que a gente deve notar. Na mente dele devia haver um conflito violento, né? Porque ele estava na cruz e na mente dele ele falou assim: eu tenho poder para acabar com tudo isso a hora que eu quiser. Ele tinha esse poder, mas ele fez o quê? Abriu mão para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Ele tinha poder para acabar com tudo. Se ele orasse ao Pai e falasse: Senhor, manda e ele fala isso, uma miríade de anjos para acabar com tudo, ele acabava com tudo. Mas a Bíblia fala que ele foi para a cruz do Calvário como uma ovelha muda vai para o matadouro. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é que ele morresse por nós naquela cruz, para nos dar o perdão dos nossos pecados e nos dar a salvação e a vida eterna. E nós não vamos abrir mão de algumas coisas. Então que Deus possa, né, fazer calar essa palavra no nosso coração. Podemos utilizar também a palavra de Pedro aos presbíteros para algumas lições. 1 Pedro 5, vamos abrir lá por favor. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 2 e o versículo de número 3. 1 Pedro 5, versículo 2 e o 3, ele diz assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, né, constrangendo as pessoas, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Que a pessoa que está servindo, que aqui no caso é pastor, algum líder, como que ele deve pastorear o rebanho do Senhor? E ele fala, não ter sorte da ganância, não pastorear por constrangimento, nem como alguém que domina, né? Que acha que é o cara e todo mundo tem que se sujeitar, né? Tem igreja que é assim. Pastor é quase um semideus, né? Se falar de ungido do Senhor, né? A gente confunde tudo as coisas. Irmãos, ungido é Cristo. Nós temos chamados, nós temos ministérios, nós temos dons que Deus deu a cada um de nós.
Mas o ungido é o Cristo, o Filho de Deus, que veio para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Eu fui separado para o pastoreio. As pessoas têm que me respeitar? Sim. Tem que obedecer, se eu estou dentro da palavra, obedecer aquilo que eu tenho ensinado? Sim. Mas eu não posso agir como um tirano, como um dominador. Né? Certa vez, na cidade que eu pastoreei lá, Santa Cruz, tinha um líder lá da cidade, que as pessoas que iam sair da igreja, ele falava que os filhos iam morrer. Dominador, acha que é superior. Você vai sair da igreja? Cuidado, hein? Seu filho vai ser acometido de uma enfermidade, vai morrer. Eu falo, gente, que palavra, né? Forte, né? E hoje a gente conhece, não sei se o Pedro conhece também esse líder, né? Teve a família praticamente inteira destruída. Filhas desviadas, filhas que foram, né, lesbianismo e tantas outras coisas, virou um inferno na vida dele. Nós não somos melhores do que ninguém, irmãos. O melhor é Cristo, a gente tem que se sujeitar a Ele, tá bom? Vamos lá. Paulo, dentro desse contexto, manda que os senhores também tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Essa questão também, né, de quando nós somos senhores, ou um empresário que tem funcionários, alguém que está num cargo de liderança, que a gente aprenda isso, né? A tratar as pessoas com justiça, ser justo, tratar as pessoas com igualdade. Nós somos iguais. Eu sou o dono da empresa, eu sou o líder, eu sou o gerente, eu sou o que está aqui, mas eu não posso ser arrogante, soberbo. Eu tenho que tratar as pessoas com humildade, e com igualdade, e com justiça. Esse respeito envolve desde falar com paciência e brandura, até dar a devida recompensa pelo serviço prestado, né? Esse é o desejo que Deus tem para que a gente faça, né? Se a gente tiver num cargo de liderança ou de senhorio e assim por diante, tá? E o terceiro e último, nós vamos falar da disciplina da humildade. Então nós falamos aí, né? O primeiro, aprender a disciplina com Jesus, tratar o outro superior do que a nós, e agora a gente vai falar um pouco da humildade. Então, como já dissemos, a natureza da sujeição ao próximo ou do ser servido está no esvaziamento de nós mesmos. O livro de Provérbios acrescenta um outro comportamento que caminha com a senhora humildade, que é o temor do Senhor. Os tesouros que essas práticas nos oferecem são espirituais e duradouras, mas existe um preço a ser pago. Então, o que nesse ponto 3 aqui está dizendo é que nós devemos andar em humildade. Humildade, irmãos, não tem a ver em ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Humildade é você tratar as pessoas com hombridade, com respeito, com educação, se colocar no seu lugar, né? Se sujeitar, às vezes, às pessoas. E a humildade, ela anda junto com o temor ao nosso Deus, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu sou humilde e temo a Deus, eu vou conseguir andar em humildade, independente da condição financeira e do cargo que eu ocupo nesse mundo. Então, levantar da mesa para servir não é próprio da natureza humana, principalmente quando temos o falso entendimento de que somos melhores do que os outros que estão à mesa, né? Isso é muito engraçado, porque às vezes a gente sempre acha que a gente é melhor do que o outro. E quando a gente entende a questão da humildade, né, que é algo que Deus coloca no nosso coração, a gente entende que a gente está aqui para servir e não para ser servido. Que a gente é igual ao próximo e que a gente pode ajudar, socorrer e assim por diante. A mudança, então, para alcançarmos essa atitude, essa virtude, é dádiva do Senhor, ou seja, é um presente que Deus nos dá. Quando a gente alcança a humildade, quando a gente teme ao Senhor e começa a viver nessa humildade, é que Deus nos presenteou com esse presente, essa dádiva. E quando nos dispomos a isso, Ele vai mexer em áreas, muitas vezes, que nós não gostamos. Existem momentos em que o orgulho não nos deixa ver quem realmente nós somos. Normalmente haverá algum tipo de luta para a correção devido à nossa natureza. Como eu disse no começo da lição, que todos nós temos essa questão de ser trabalhada, que é o orgulho, ou de a gente achar que é alguma coisa. Então, às vezes, Deus ele
permite algumas situações para que a gente possa se tornar uma pessoa humilde. Eu gosto do exemplo de Jó. Jó, ele passou por tantas lutas na vida dele, tantas lutas. E a gente vai ver no final, né, do livro de Jó, que ele falava assim: Senhor, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora não, eu te conheço de andar perto. Sabe por quê? Porque a luta deixou ele mais humilde. Davi, ele diz: foi bom eu ter passado pelas lutas e aflições, para aprender os seus mandamentos, para ser uma pessoa mais humilde, mais calma. Né? A luta nos forja, a luta nos torna pessoas mais sensíveis, mais humildes. E quando a gente está passando por dificuldade, a gente muitas vezes se coloca no lugar do outro. É isso que Deus quer, que é a questão da humildade, tá? Certo homem que buscava alcançar uma vida de piedade, olhou da janela de seu quarto e viu um cachorro destruindo o lençol pendurado em um varal. Deus falou ao seu ouvido: eu estou fazendo com você o mesmo que acontece com o lençol, mas se você confiar em mim, eu o honrarei. Né? Diz a palavra que os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Muitas vezes, né, esse moer, essas lutas, essas dificuldades, é Deus que está permitindo que a gente passe, para nos tornarmos mais humildes e para que Ele honre as nossas vidas. Por natureza também, jamais seremos plenamente humildes no exercício natural, ainda que tenhamos uma condição menor do que a do próximo. A humildade a qual nos dará condições de sujeitar-nos ao próximo requer um novo estado de espírito que somente pode ser desenvolvido com base em Jesus. Então, quem que é o nosso exemplo de humildade? Cristo. O texto que é o versículo-chave, né? Que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se eu quero ser humilde, eu tenho que me espelhar em Cristo Jesus, tá bom? Vamos lá, estou quase caminhando aí já para o final da lição. Somente a graça de Deus pode realizar isso em nós. Isso não é um assunto opcional na vida cristã, nós temos que buscá-lo como prioridade na nossa vida em Cristo. Já vamos para os 3 últimos aí? Vamos ver como que o apóstolo Pedro trata da necessidade de ter um espírito de sujeição em 3 classes de crentes ou cristãos. A primeira delas aí, vamos abrir primeiro o texto, que é 1 Pedro capítulo de número 2. 1 Pedro capítulo de número 2. Nós leremos o versículo 18. 1 Pedro 2, 18, por favor. Olha o que diz a palavra, ó. Servo, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Agora o versículo 7 do capítulo de número 3, por favor. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Somente até aqui, depois a gente pega o 3.1, vamos já pegar o 3.1 que fala das mulheres aqui, ó. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então a gente vai falar de 3 classes de cristão. A primeira, servos, né, são exortados a respeitar com temor aos seus senhores. Notem que não apenas aos bondosos, mas também aos injustos. Isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade também, né? A Bíblia fala que a gente tem que se sujeitar e obedecer. Ah, mas o cara está lá em cima, né? O líder está agindo errado. Ele vai prestar conta com Deus. A gente tem dificuldade disso. E é o que a palavra ensina. Se ao praticar o bem fossem afligidos e suportassem com paciência o dano, os servos agradariam a Deus. Portanto, a sujeição
é uma prática que alegra ao Senhor. Se submeta, né, ao seu Senhor, obedeça, respeite, assim por diante. As esposas, as mulheres não gostam muito disso, né, mas o do homem é mais difícil que o das mulheres, tá? Vamos lá, o que diz para as mulheres? Diz assim, ó, observe em 1 Pedro 3,1 que diz: igualmente, com o mesmo espírito cristão dos servos, as mulheres devem viver a submissão no convívio conjugal. Esse é um tema, irmãos, que até alguns pastores ou líderes já acham que não deve ser seguido nos dias de hoje. Onde já se viu a mulher submeter ao homem, né? Direitos iguais. Irmãos, a gente tem que entender isso como bênção de Deus. A submissão não é questão da escravidão. A submissão é saber que o seu marido também diante de Deus, ele vai prestar conta um dia. E aí já vem aqui a questão, né, dos maridos. E no versículo de número 7 do capítulo 3, ele diz assim, ó, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com quê, gente? Com dignidade. O que é tratar uma mulher com dignidade? Respeito, com honra, com carinho, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompa as vossas orações. Então ele diz aqui que deve levar os homens a entender que também devem, no mesmo espírito de sujeição, viver os princípios para dar uma boa condição de vida familiar, cada um à sua esposa. Então a gente percebe que o servo tem que se submeter ao seu senhor, a esposa ao marido. E o marido ele tem que tratar com igualdade a mulher com dignidade, com respeito, com honra e assim por diante. E sempre lembrando que a mulher é o vaso mais frágil. A mulher é fraca? Não, não é isso que está dizendo, mas ela tem, o sentimento dela é diferente do homem. O homem é mais chucro, o homem mais durão, então trata a sua mulher com dignidade, com respeito e assim por diante, tá bom? Então observem também que o texto de 1 Pedro 2, 21 a 25, enfatiza que o modelo da sujeição é a pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler esse último texto e a gente já vai encerrar a aula de hoje. 1 Pedro 2, versículo de número 21 ao versículo 25. Então 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 25 diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então a gente tem que seguir o passo de quem? De Cristo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratava, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Gente, isso aqui, que versículo forte. Jesus não ficava discutindo, brigando. Diz que ele não revidava com o traje. Sabe o que isso quer dizer? Ele não ficava devolvendo as coisas com rispidez, com arrogância. E ele era o Filho de Deus aqui na terra. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estavas desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que o nosso exemplo seja Jesus. Que nosso exemplo seja Jesus. Eu não levo desaforo para casa. Leva sim. Leva para Deus, não para casa. Senhor, as injúrias, tudo que eu tenho passado eu entrego nas tuas mãos. O que for da minha parte, eu quero tratar de maneira calma, humilde, justa. Não quero revidar, né? A Bíblia fala que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Alguém te feriu, te machucou? Dê aquilo que você tem, que é o bem, não o mal. Esse é o exemplo de Jesus para cada um de nós. Eu creio que aqui no YouTube não tem nenhuma pergunta.
Então a gente vai orar encerrando aqui o bate-papo no YouTube ou o chat, e depois nós tiraremos algumas dúvidas aqui na nossa igreja, tá bom? Nós vamos orar. Tem uma amiga da Ana, que tem um filho com 22 anos, que ele está passando por um momento difícil de saúde, né? Ele está com uma doença, Maria do Carmo, vamos orar por ela também. E o nome dele é Luiz Henrique, a gente quer orar por ele. Nós queremos orar pela dona Hilda também, que teve uma trombose. Orar pela filha do pastor Zé Roberto, a Dani. Deixa eu ver quem mais. A dona Rita, que fez uma cirurgia também na coluna. Está precisando também de uma intervenção de Deus na vida dela. Alguém lembra mais? Pela dona Mercedes também. Quem mais, gente? O Miguel. Carlos. Vamos orar por ele. Amém. Quem mais, gente? Mais ninguém? Vamos ficar em pé então, para a gente encerrar aqui o YouTube. A Ruth está pedindo oração pelos missionários. O pai da Sheila, o seu Antônio, está pedindo oração pela família dele. Vamos orar também por eles aqui nessa noite. Senhor, no nome de Jesus, nós primeiramente te agradecemos por essa aula, Pai, de que nós devemos sujeitar uns aos outros, ter o outro sempre superior a nós, Pai. Que tenhamos esse espírito de humildade, que tenhamos esse espírito, ó Deus, de que Cristo teve aqui, ó Deus. Quando Ele se fez homem em nosso lugar, Ele se esvaziou da sua glória, do seu poder para estar entre nós. Que tenhamos esse mesmo sentimento uns para com os outros, sempre de servir e não de sermos servidos. Que nessa noite o Senhor abençoe as pessoas que estão enfermas. Nós já citamos aqui todos os nomes e queremos apresentá-las diante do Senhor. Queremos colocar, ó Deus, essas pessoas que estão sofrendo com alguma enfermidade. Tem misericórdia dessas vidas, Pai. Como nós lemos aqui, pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós somos sarados, ó Deus. Que o Senhor envie a cura, a restauração, a saúde dessas pessoas. E que o Senhor faça a tua obra, Deus, por completo, em cada uma dessas pessoas que nós aqui pedimos essa noite e intercedemos, Pai. Que no poder que há no nome de Jesus, que no poder que há no derramamento do sangue de Jesus, essas pessoas sejam curadas para a glória do Teu nome. Nós aqui, ó Deus, abençoamos a Tua igreja, abençoamos os nossos familiares, abençoamos cada pessoa que está aqui ou em casa participando, ou que participou desse estudo. Que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu amor sobre cada uma delas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar, por favor.